Olá galera, aqui quem fala é o professor Alisson Veras e vamos iniciar o nosso comentário de questões a partir da questão de número 48. Questão de número 48, ela pega um período interessante da história, que é exatamente a transição entre o período feudal e o início da Idade Moderna, focando ali no final da Alta Idade Média e início da Baixa Idade Média. E ele fala sobre um tópico que o Enem gosta muito, que é a questão da arte, e é exatamente essa questão de misturar história e arte, que a gente vai trabalhar na questão de número 48. Então, observando aqui o que a questão apresenta a vocês. Uma das características mais marcantes do período feudal foi o teocentrismo, principalmente durante a Alta Idade Média. Apesar dos esforços de Carlos Magno no sentido de estimular o desenvolvimento da cultura e do ensino, durante o período da Renascença Carolíngia, período de alto desenvolvimento dentro do Império Franco, né? Não houve propagação após a morte do imperador. A principal preocupação, então, passou a ser a salvação das almas. Santo Agostinho, o principal intelectual do período, e definia o homem como um ser corrompido e herdeiro do pecado original. Então, observando essa temática que a gente está fundindo aí, as características do ensino na Renascença Carolíngia, a questão desenvolvida por Carlos Magno, somado a esse controle ideológico teocêntrico que a igreja tinha, vamos agora passar para o que a questão ela quer avaliar. A pergunta é a seguinte: quanto às tendências artísticas e culturais presentes no período histórico em análise, compreende-se que, vamos analisar aqui a letra A. A estrutura eclesiástica medieval ditava as ordens do feudalismo. Tranquilo. Período no qual homem se sobrepõe à fé. Aí é onde está o erro. Porque nesse momento aqui, meus amigos, como a gente tem uma estrutura teocêntrica, então ainda a gente tem a fé, Deus, acima de qualquer estrutura existente nesse planeta. Então a letra A ela erra exatamente no finalzinho. A letra B, o desenvolvimento artístico e cultural do período era universal. Aqui está o erro. Não é universal porque não contempla todos os grupos sociais, certo? Onde você está vendo o finalzinho lá que completa, ó, e contempla todos os grupos sociais. Então o universalismo e a contemplação dos grupos sociais é onde você vai ter o erro. Por quê? A cultura ela está numa elite, mais especificamente no primeiro estado, no primeiro estamento, que é exatamente a organização formada pela Igreja Católica, que era quem controlava toda a estrutura de educação e cultura no período medieval. A letra C, as características da arte gótica definiram-se no período da Alta Idade Média. Estão os dois erros. Por quê? Gótico é característico de baixa Idade Média. Alta Idade Média, aqui tinha que ser românico, para que as estruturas elas estivessem perfeitamente, promovendo uma contemplação divina. Então você percebe que o erro da questão é exatamente nisso aqui, ó, nos períodos históricos que caracteriza cada período da arte. Letra D, a literatura, a pintura e a arquitetura se desenvolveram muito nesse período, né? Com destaque para as iluminuras, que era feito pelos tais de monges copistas, e as belas cantigas medievais, cantigas de escárnio, maldizer, de amigo, de amor, as cantigas cavalheirescas que nós tínhamos no mundo medieval. Então a alternativa letra D é a alternativa que contempla a questão. A letra E, o movimento renascentista da Baixa Idade Média, até porque o Renascimento começa a partir do século XIV, e o século XIV é praticamente já o final do feudalismo, então está batendo direitinho. O movimento renascentista da Baixa Idade Média promoveu a expansão das ideias clericais, aqui é onde está o erro, porque o Renascimento ele vai primar por um antropocentrismo, e olha o outro erro, reforçou o poder divino da Igreja Católica. Não, nós vamos ter contestações, até porque no início da Idade Moderna, devido a essa amplitude da ideia da arte e da ideologia, começam a surgir outros movimentos que começam a tirar um pouco o poder da Igreja, né? Como a própria estrutura da expansão marítima. Em que sentido? A expansão marítima, ela simplesmente deu um novo formato ao mundo, né? Quebrando algumas teorias que a Igreja Católica definia. Você vai ter no século XVI a reforma religiosa e junto com o Renascimento é a grande tríade que naquele momento reduz um pouquinho o poder que a Igreja Católica teve durante todo o período feudal. Então, questão de número 48, meus amigos, alternativa letra D.